Bem, pessoal, bem-vindos de volta. Aqui eu vou trazer uma aula mais geral, mais abstrata, que não se restringe a um só campo do estudo. Eu vou falar mais sobre comportamentos e até pessoas, umas estratégias pertinentes ao campo do estudo em geral e não só ao direito. E acredito que vai ser uma aula importante porque aqui vão ser englobadas pessoas que estudam e não só pessoas que estudam direito. Nessa primeira parte do vídeo, eu deixei, eu deixei esse campo, esse assunto separado em duas partes. A primeira parte vai ser focada em estratégias que reduzem a fragilidade dos estudantes e, por base, as fontes que eu identifiquei foram vistas por mim, em mim mesmo, quando eu me vejo como estudante. Algumas foram de artigos científicos, outros foram de livros, como a exemplo de Nossa Dopamina. Tem outro livro aqui, Os 12 Ladrões de Atenção, alguma coisa assim. Mas se alguma pessoa quiser, eu posso deixar nos comentários as fontes que eu usei. Claro que eu não vou saber de qual todas as pesquisas científicas que eu usei, mas que todas essas coisas que eu vou falar têm embasamento, e até na sabedoria antiga, como autores de Alice do País das Maravilhas, até o próprio Sêneca. Aqui eu vou começar com três, no que eu acredito que são as três fragilidades principais, pelo que eu fui estudando, que são as faltas de propósito, distrações e estilo de vida. Como a parte introdutória, eu já vou querendo dizer que a falta de tempo também é uma grande fragilidade dos estudantes. Pelo meu entorno e pelo que eu vejo em outras pessoas, a falta de tempo também é uma fragilidade enorme, porque pessoas trabalham e estudam. Mas eu vou deixar na segunda aula, que são estratégias mais práticas, até para fazer antes, durante e depois do estudo que você deve fazer, como priorizar algumas matérias, algumas estratégias também para gerenciar o tempo, entre outras. Bem, começando agora com a primeira fragilidade que eu mais vejo, não só no campo do estudo, mas também em outras áreas da vida. Acredito que essa fragilidade é a que você deve sanar primeiro. Depois vem o celular, que também é uma fragilidade muito grande e para mim continua sendo em alguns momentos. Mas a falta de propósito se confunde propósito, motivo e motivação. Motivação, às vezes a gente acha que é uma euforia, que é um estado emocional onde a gente se dispõe a fazer tudo, mas motivação, na realidade, é um motivo para a ação. É um motivo para fazer algo. É um norte. Por que você faz aquilo que faz? E aqui, claro que essas fragilidades não são, por exemplo, primeira fragilidade, segunda e terceira em ranking, mas são três iguais que você deve sanar. E eu já vou deixar um adendo que a falta de propósito, antes de tudo, é o que você deve sanar primeiro. Por quê? Tudo que a gente vai fazer na vida, exatamente tudo, uma dieta, ou estudar, ou adquirir um emprego, qualquer coisa que seja, a gente precisa de um motivo para fazer aquilo. Tudo. E muita gente que eu vejo fazendo direito não expõe ou não sabe às vezes porque está ali. Às vezes está, ah não, eu quero ficar rico. Ah não, mas foi meu pai que mandou eu vir. Ah não, que eu não sei ainda, estou descobrindo, eu vou deixar passar o curso e ver. Na falta de propósito, está muito a ver com o autoconhecimento. E nessa primeira parte, eu vou deixar um relato pessoal da minha família, por fim, mas eu quero logo atentar que a falta de propósito é o que deve ser iniciado primeiro, porque é a partir daqui, a partir de um motivo, que a gente começa a correr. Eu tenho o meu propósito, as pessoas devem ter os propósitos dela. Propósitos, de acordo com pesquisas científicas, são mais fortes quando estão englobando outras pessoas. Então a sua comunidade, a sua família, o seu irmão. Um propósito mais forte, às vezes, é mais forte por ter outras pessoas. E até na maior lição de Jesus Cristo, de acordo com
o filósofo Clóvis de Barros Filho, o maior ensinamento de Jesus Cristo é viver para o outro. O propósito deve ser esse. Então, no estudo não deve ser diferente. Quando a gente estuda deve-se ter ou deve-se estudar tendo algo em mente. Não só estudar por estudar, porque disciplina está muito ligada também à motivação. E aqui motivação não é um estado emocional, motivação é um motivo. E disciplina não existe se você não tem um rumo. Parafraseando o autor de Alice nos Países das Maravilhas, quando o gato encontra Alice, e essa citação já foi muito citada, quando o gato encontra Alice e Alice diz não saber para onde ir, o gato fala, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então a primeira coisa que se deve fazer quando você quer estudar melhor é encontrar o seu motivo. E isso está muito ligado ao autoconhecimento. A gente não tem autoconhecimento nos dias de hoje, e eu não quero dizer que eu sou uma pessoa que conhece profundamente, que conheço profundamente a mim mesmo, porque eu tenho que corrigir algumas coisas, mas a gente não tem autoconhecimento por causa disso aqui. Porque a gente não passa tempo sozinho. Porque ao invés de a gente estar pensando na gente, pensando nos problemas que a gente tem, e como performar melhor e como ter uma vida melhor, a gente está sempre enrolando. E eu aqui não quero dizer que, não, eu sou imune a isso. Claro que eu tenho as minhas fragilidades, como qualquer outra pessoa tem. Mas eu vejo que hoje o maior motivo de faltar autoconhecimento é aqui. É a questão do celular. São questões de vários vícios, várias distrações no ambiente que fazem que você perca o foco de você mesmo. Então a primeira coisa, repetindo, que você tem que fazer, se quer estudar melhor, é ter um motivo para estudar. Não é estudar só por estudar. Eu me lembro que no ensino médio, eu estudava e às vezes eu tinha uma dificuldade muito grande porque eu não sabia, e vários outros estudantes também falavam, mas por que eu estou estudando isso? Eu não vou estudar isso porque eu não sei por que eu devo estudar isso. Por que eu devo estudar química? Por que eu devo estudar física? O ser humano, ele só faz algo bem quando ele tem um objetivo em mente, quando ele tem um motivo em mente. Se você tira isso, não tem para que ter um meio se você não tem um fim. Então a primeira coisa que você deve fazer é ver um motivo. Rômulo, como é que eu vejo um motivo? Bem, pode-se começar vendo o que você gosta e o que você não gosta. O que você precisa para o futuro, o que você não precisa para o futuro. Quais são habilidades que você gostaria de desenvolver? Quais são habilidades que você gosta de fazer? Esses são os primeiros passos para um autoconhecimento. Até terapia ajuda muito. A partir do momento que você tem um motivo e torna isso visível, que é outra estratégia, é tornar visível. Alguns amigos meus, os mais próximos, sabem que eu tenho um propósito na parede da tela do celular. E uma estratégia que eu tenho é que no meu campo de estudo, na minha mesa, eu tenho no papel o plano que eu tenho que seguir para a minha vida. Isso me ajuda muito porque nos dias que eu estou com menos disposição, quando eu olho para o papel, aquilo me ajuda. Porque é como se tivesse algo me puxando, algo me mostrando para onde ir. E é muito mais difícil para uma pessoa desenvolver disciplina e estudar de forma eficiente se a pessoa não tem um fim. Se você não tem um fim, não tem para que você ter um meio. Então a primeira fragilidade que eu aponto é a falta de propósito. E propósito, aqui eu estou levando para outra área da vida, para outros domínios, vai para tudo. Para relacionamento, para família, para amigo, para trabalho, para saúde física ou mental. Tudo tem que ter um propósito. Se você faz as coisas por fazer, você vai acabar fazendo aquilo mal feito. Ou nem vai fazer. Então o primeiro conselho que eu dou, encontre um motivo. Vá caminhar sozinho, sem música. Pense sobre a sua vida. Isso vai ajudar muito você na vida. Como me ajudou. Eu passei por um momento difícil por questões bestas, mas quando eu botei ali no papel, que eu preguei na parede, aquilo facilitou demais. Porque mesmo nos dias mais difíceis,
eu sabia para onde ir. Eu não estava perdido no mar, com o barco balançando. Eu sabia para qual porto eu queria ir. E aquilo me ajudou demais. Seguindo adiante, agora acho que a segunda parte mais importante, né? Depois da falta de propósito. Vamos partir para a segunda fragilidade do vídeo, que seriam as distrações. Essas distrações, se não são, assim, 60 ou 70% da falta de foco, é uma porcentagem muito alta. Porque engloba várias coisas, principalmente o celular, multitarefa, mais ou menos, rotina também e vícios. Vamos lá. Celular aqui é o que tira, e isso eu falo por experiência própria, é o que tira assim 90% do seu foco. Eu tô chutando baixo. Celular, aqui eu englobo mensagem, TikTok, Reels, vídeos rápidos, qualquer coisa, qualquer momento que o celular tire o foco de você. Eu vou falar mais pra frente sobre estratégia, mas eu quero deixar bem claro que o celular, ele nos ajuda muito em algumas coisas, mas também piora demais a nossa vida como estudante, como pessoa, nossa saúde mental e até nossa saúde física. O celular hoje, ele, se eu não me engano, tem uma pesquisa de 2024 que o estudante atual, ele ativa o celular média de 150 vezes por dia. Ou seja, ele abre o celular 150 vezes por dia. E várias foram as pessoas que eu já falei, que já falaram, e eu já cheguei inclusive a bater esse tempo, mas que várias pessoas passavam 7 horas, 8 horas. Se você fizer uma multiplicação aí, 8 horas vezes 7, que são os dias da semana, e multiplicar por meses, você vai perder, se eu não me engano, se você tiver 10 anos, eu acho que são 3 anos que se você passar 10 anos com 7 horas de tempo de uso, eu tô chutando, mas pelo que eu me lembro, você gasta 3 anos da sua vida no celular. Eu acho que eu exagerei um pouco, mas assim, o número não é baixo. Você vai gastar um bom tempo com o celular. Multitarefa. Multitarefa é você achar que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando você está estudando, você abre uma aba, você abre o celular, você está estudando música, você para falar com uma pessoa, você sempre está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E o que acontece no seu cérebro é que toda vez que você muda de foco, o seu cérebro ele tem que se reprogramar para fazer aquela tarefa. Então isso leva um tempo até que o seu cérebro se reprograme e volte ao estado de foco que você estava. Por isso que multitarefa não é eficiente para o ser humano, não é eficiente para tudo que você for fazer. O ser humano, ele só consegue se concentrar em uma tarefa por vez. E a gente acha que a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas é o nosso cérebro que está condicionado a focar em várias coisas ao mesmo tempo. E quando você se dispõe ou se propõe a estudar, a passar um tempo estudando, o seu cérebro está acostumado a passar por várias tarefas. Por isso que quando você senta para estudar, você não consegue. Você tem que estar fazendo outra coisa. E isso se deve principalmente ao celular, que nos condiciona a ficar vendo várias e várias coisas ao mesmo tempo, stories, reels, TikTok, seja o que for. Isso nos condiciona a ficar mudando o nosso foco. E isso prejudica muito a capacidade de foco, atenção, memória e a nossa capacidade de ter disciplina. Porque eu vou citar um exemplo de neurociência, que é o seguinte: quando o nosso cérebro ele se condiciona a só ficar com atividades com dopamina barata, ou seja, com estímulo barato, estímulo rápido, quando você pega e só faz isso, quando você vê uma atividade entediante, aquilo tende a ser muito custoso para você. Ao contrário de uma pessoa que condiciona o cérebro a fazer o difícil. E como fazer o difícil? Vamos supor que
Eu pego o celular e fico lá 3 horas por dia no TikTok ou 3 horas mexendo. Se eu penso, putz, eu tenho que estudar 50 minutos, aquilo é muito custoso para mim. Muito custoso. É diferente de uma pessoa que estuda 2 horas por dia. E 2 horas aqui é pouco, mas 2 horas por dia. Você diz, Rômulo, mas estudar 30 minutos é muito fácil. Mas se o meu cérebro está condicionado a só ficar no fácil, o que é custoso fica ainda mais difícil. Então, o que se deve ser feito? E aqui eu vou partir para estratégias que combatam o uso excessivo do celular. A primeira estratégia que eu falei é usar bloqueadores de app. Bloqueadores de app tem uma função no iPhone que se chama tempo de uso. No tempo de uso, você pode limitar o seu tempo de uso e quando, por exemplo, bater 30 minutos, você vai lá, o app vai lá e bloqueia. Só que o iPhone, ele tem uma fragilidade também, que é quando bate o tempo de uso, ele não bloqueia tudo. É só você botar a senha do seu celular que ele volta. Aí o que eu fiz como estratégia para mim? Eu cheguei no meu pai e na minha mãe e botei o limite, quando batesse assim 30 minutos por Instagram por dia, bloqueava. Mas era muito fácil de burlar isso, era só você botar a senha do celular. Então o que eu fiz? Eu fui no meu pai e na minha mãe, disse, bota a senha aqui, define uma senha. Aí você vai lá e pede para ele, pode esquecer a senha. Porque da próxima vez que você for burlar, você vai ter que botar o seu login, a sua senha, redefinir a senha para depois começar a usar. Também tem aplicativos que bloqueiam o uso de aplicativos que bloqueiam o uso de aplicativos. Como eu estou usando agora o chamado App Block, que é no iPhone. Eu não sei quais tem para Android, eu não uso, mas deve ter algum. E a segunda estratégia que é muito eficiente é usar o ambiente ao seu favor. E com ambiente eu quero dizer ambiente físico, digital, ambiente. Tudo aquilo que interfere você e vem de fora. Interfere em você e vem de fora. Uma estratégia muito boa para bloquear o tempo do celular é desligar ele e deixar em outro cômodo da casa em que você seja obrigado a se esforçar para ir lá pegar. Ou pedir ajuda também para uma pessoa. Dizer, ô irmão, ô mãe, ô pai, guarda meu celular aqui de 9 horas da manhã e só me entrega de meio-dia. É diferente para pessoas que têm que trabalhar com celular, que aí são tem que ser estratégias mais flexíveis, mas eu acho que aqui para o público que eu estou falando, essas estratégias se encaixam bem. Lembre-se, celular, se estudo é um polo, celular é outro polo. O estudo ele pode facilitar muito o celular, mas ele às vezes mais prejudica do que ajuda. Por isso que, pelo menos falando por experiência própria, quando eu retirei o celular da minha rotina, quando eu comecei a usar bloqueadores de app, deixar em outro cômodo, pedir para outras pessoas me ajudarem, melhorou muito a minha capacidade de estudo e de foco. Outra estratégia que eu usei, e isso, um ambiente se engloba a vários tipos de distrações. Eu tenho um computador aqui, só que o meu computador ele só funciona se tiver no carregador. Aí o que é que eu fiz? Eu pedi, pai, quando você for para o trabalho, pegue e esconda eu vou lhe entregar o carregador e você guarde em outro lugar que não me diga. Isso força você a não ir procurar, ou pelo menos se for procurar não vai achar. São estratégias que você modulando um ambiente, você consegue ter mais eficácia e produzir bem mais. E conforme você vai diminuindo o uso do celular e vai estudando mais, eu garanto que nos primeiros dias vão ser um pouco mais difíceis. Mas tudo é questão de condicionamento. Tudo é questão de você repetir mais um dia e ir progredindo. Vai ficando mais fácil à medida que você vai fazendo. Aqui são vícios. Vício eu quero dizer com, vamos lá, jogos, vídeos, filmes, enfim, vícios que você tem. E aqui eu não vou falar para você reduzir completamente os seus vícios. Mas faça uma estratégia na sua rotina. Faça uma compensação. Diga, quando eu estudar meia hora ou quando eu estudar 2 horas, eu vou ter direito a 10 minutos. Não é sobre reduzir tudo, mas é ir desmamando para chegar a um ponto que você vai dizer, não serve mais para mim, eu consigo ficar bem sem, aí você tira. Mas procure estratégias para retirar esses vícios.
E uma estratégia que eu estou falando é agora, é usar o ambiente ao seu favor. Module o seu ambiente. Um ambiente é maior que a nossa força de vontade. Então, o ambiente é uma chave principal, é uma chave fundamental para você mudar os seus hábitos. Um ambiente vamos dizer que é 80% a 70%. Em ambiente é físico, digital, pessoas que você escuta, tudo. Rotina. Rotina é a questão de você estruturar o seu dia. Então, muitas vezes a gente não consegue estudar porque eu digo, não, eu tenho que estudar direito hoje. Mas o que é que eu vou estudar em direito? Vou estudar direito constitucional, vou estudar direito penal. Então, uma boa estratégia é você botar, em certo momento do dia, hoje eu vou estudar direito penal. Amanhã eu vou estudar direito tributário, amanhã direito administrativo, no dia direito administrativo. Quanto mais você especificar a sua rotina, menos o seu cérebro tem que pensar. E isso já entra também no assunto de ambiente, que quanto mais você especifica, quanto mais você deixa fácil para você fazer, quanto mais fácil você deixa para você começar a estudar, seja botando os livros na mesa já para você não ter que pensar depois, quanto mais você tem que pensar, menos energia você tem para estudar. Então, uma forma de modular um ambiente é automatizar tudo, é já deixar tudo pronto e aquilo que você quer eliminar da sua rotina, você dificulta. Se você tem uma droga ou um vício, uma estratégia muito boa é você dificultar o acesso ao vício e facilitar aquilo que você quer implementar na sua rotina. Então mude o seu ambiente para facilitar os novos hábitos e dificultar os antigos. Seja escondendo, seja pedindo a participação de outras pessoas para ajudar você. Enfim, module o seu ambiente. Eu não sei como é a sua vida, eu só sei como é a minha. É você que tem que formular essas estratégias no seu ambiente, no seu dia a dia, para dificultar os vícios e facilitar as outras partes. Essa é a parte de distrações. Estilo de vida, para finalizar aqui, eu espero que tenha sido um vídeo mais rápido para todo mundo conseguir ver de boa. Sono, alimentação e treino. Sono, alimentação e treino, um estilo de vida saudável, vai ajudar você muito a estudar melhor. Principalmente no que se refere ao sono. Sono é questão de você... E eu sei que tem muitas pessoas que dormem pouco por causa de questões como trabalho, estudo, enfim. Mas o sono você pode pesquisar para fazer uma higiene do sono e com as horas que você tem, você dormir melhor. Sono é um processo fundamental no aprendizado. Porque se você estuda muito durante o dia, mas dorme mal, aquilo que você estudou tende a ser esquecido. A sua capacidade de foco não é tão grande assim. Entre outros problemas de até memorização, sua disciplina também é prejudicada. Enfim, o sono é muito importante, muito, porque é um hábito também angular. Quando você dorme melhor, todos os outros hábitos se tornam mais fáceis. Então, priorizar bastante o sono. Isso vai ajudar tudo, saúde mental, saúde física, estudo, foco. Alimentação também muito importante, porque se você come mal, você tem menos energia. E se você tem menos energia, você tem menos disposição. Se você tem menos disposição, você tem uma menor capacidade de estudo. Treino, aqui nós já vemos numa era que incentiva muito a parte de treino. Então, eu acho que eu não tenho muito a agregar nessa parte de treino. E com isso, eu finalizo aqui as 3 principais fragilidades que o estudante moderno tem. E chegando nessa parte final, como eu disse, a falta de propósito que eu falei no começo é uma questão em relação ao meu pai. Meu pai, ele não veio de uma família rica, ele veio de uma família não tão forte economicamente assim. E meu pai foi a pessoa mais disciplinada que eu conheci em questão a estudo. Tanto pelo que os outros falavam, tanto pelo que ele falava, que ele chegava a estudar 10 a 12 horas por dia para concursos. E uma coisa que ele me falou é que ele queria estudar porque ele queria sair daquela situação de fragilidade e ter uma condição econômica melhor para a mãe, para o pai dele, tanto até para mim e para
minha mãe. Então, um propósito é muito importante porque a gente tem no que se segurar quando as coisas estão indo mal. E o propósito é muito importante por isso, porque faz com que você performe melhor. Ter fome, como ele já me disse. Ter fome é muito importante porque faz com que você se movimente para ir buscar o alimento. Pessoal, foquem muito na questão do celular e na questão do ambiente. É muito prejudicial a questão do celular. A minha capacidade de estudo melhorou muito quando eu tirei o TikTok, quando eu reduzi a atividade de Reels, de YouTube Shorts, seja o que for. E eu estou usando bloqueador de app. O bloqueador de app que eu estou usando hoje é o AppBlock. E estilo de vida, como eu já tenho um estilo de vida mais regrado, então já foi mais fácil. Mas, assim, eu acho que isso aqui são os 20% que vão fazer com que você performe 80% melhor, seguindo o princípio de Pareto. Tem um motivo definido, desenhar não, escrever, botar na sua frente, botar em um lugar que você consiga ver todo dia. Celular, definir metas, mas eu vou deixar para a segunda parte. E acredito que se você, e eu estou falando por experiência própria, se você aplicar isso aqui, a sua capacidade de estudar e de foco vai ser bem, bem, bem melhor, como eu já sinalizei para mim mesmo que foi isso que aconteceu. Eu comecei a ter resultados bem melhores quando eu defini o meu propósito e cortei muito o uso do celular. É isso. Espero que todos tenham gostado. Vou tentar trazer, apesar da minha irregularidade, a segunda parte um pouco mais rápido, mas espero que isso tenha ajudado vocês. E só quero parafrasear Benjamin Franklin, que é uma personalidade mundial que eu admiro bastante e que ele diz na sua autobiografia que o homem ele pode ser muito bom naquilo mediante uma boa instrução. Isso aqui eu espero que instrua ou que ajude a instruir cada um de vocês. Valeu e até o próximo.